Fala moçada, espero que estejam todos bem. Continuando as nossas aulas sobre os hidrocarbonetos, na nossa última aula nós discutimos as regras de nomenclatura e hoje a gente vai praticar essas regras. Vou fazer alguns exemplos com vocês, vou deixar alguns exemplos para vocês treinarem. Qualquer dúvida é só me chamar no zap, a gente vai discutir nessa questão da nomenclatura. Eu não vou contar a resposta para vocês, igual vocês já sabem, vocês me mandam a nomenclatura que vocês colocaram, eu falo, ó, presta mais atenção nessa parte, então beleza, tá correto, tá? Eu só vou direcionar aí para vocês se a nomenclatura está no caminho certo ou não, ok? Então, essa aula de hoje vai ser para vocês treinarem essas nomenclaturas. Eu vou começar aqui no nosso primeiro exercício, vou fazer alguns exemplos, tá? Vou fazer 3 aqui e vou deixar 3 para vocês. Vou pegar aqui a letra B, começar com a letra B, ok? Ele pede para a gente escrever as fórmulas estruturais correspondentes aos seguintes alcanos e vem com os nomes aqui dos alcanos, né? Olha aqui na letra B, a gente vai primeiro, então, eu gosto de montar dessa forma, a gente observa a cadeia principal. Então, olha aqui, a cadeia principal é uma cadeia com 6 carbonos, né? Então aqui na letra B a gente tem a cadeia principal com 6 carbonos. Eu vou colocar os 6 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6 carbonos. Então, a gente subentende, né, aquela fórmula de bastão, que aqui a gente tem os 6 carbonos, né? Mas como a gente ainda não trabalhou essa fórmula com mais detalhes, eu vou colocar aqui do lado para vocês a molécula CH3, CH2, CH2. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar só carbonos, que vai facilitar para vocês que estão começando aqui na química orgânica, tá? E aí eu já explico por que eu vou colocar só carbono. Então são 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos, ok? Agora, a cadeia principal já está pronta, a gente vai numerar essa cadeia principal, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, o que vocês tiverem mais familiaridade, tá? Eu vou numerar, vou pegar outra cor aqui para fazer essa numeração, que eu acho que vai dar um destaque maior para vocês. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e carbono 6, ok? E aí a gente vai seguindo, que ele fala que tem em cada númerozinho, né? Olha só, no carbono 3 ele fala que tem um grupo etil. O grupo etil são 2 carbonos. 1, 2. No carbono 3 tem um grupo isopropil. O isopropil, aí vocês vão lá na tabelinha de vocês de substituintes, vocês vão observar que o isopropil tem 3 carbonos, né? E se tiver no carbono da ponta o N-propil, se tiver no carbono aqui do meio, isopropil, certo? Ou sec-propil também, não estaria errado de falar não. No carbono 2 e no carbono 5 a gente tem grupos metil, olha aqui, ó, dimetil. Então vou colocar, vou chuchar aqui, ó, um carbono mais outro carbono. Se fosse na formulinha aberta, aqui não tem nenhum substituinte, né? Até porque é o carbono da extremidade. Eu vou complementar aqui com CH3 e aqui com CH3 para mostrar para vocês como que é montar essa fórmula, né? No carbono 3, o grupo etil, a gente coloca aqui, ó, grupo etil, CH2, CH3. No carbono 3 tem o grupo isopropil. Tá aqui o nosso grupo isopropil. Esse aqui não ficou muito bom, tá? Mas é um CH3, tá? No carbono 2 e no carbono 5 a gente tem o grupo metil, ó, um grupo metil, e aqui no carbono 5 um outro grupo metil. E aí você vem complementando as ligações de hidrogênio que ficou faltando da cadeia principal. Esse aqui já está fazendo 3 ligações, falta um hidrogênio, esse não falta, já está fazendo 4, esse falta em 2, para esse aqui falta 1. A gente tem então essas formulinhas aí, né? Aqui a gente tem a fórmula em bastão, que é a fórmula estrutural.
condensada, porque a gente condensa essas informações com o hidrogênio, certo? Então, é bem mais tranquilo quando você tem um nome e vai fazer estrutura. Porque basta a gente lembrar o que significa cada parte do nome. Às vezes, se você tem estrutura e tem que dar um nome, aí precisa de um conhecimento um pouco maior, tem que lembrar dessa questão dos substituintes, das regrinhas de nomenclatura, certo? Partindo do nome, chegar na estrutura, até se o nome estiver errado, a gente consegue chegar e vocês vão observar isso no exemplo posterior que a gente tem. Olha só, então a gente fez a letra B, eu vou fazer aqui com vocês, deixa eu ver aqui, vamos fazer aqui, esses de ciclo, como vocês ainda não viram, pode tirar eles, tá? Esse que vocês podem tirar, não precisa trabalhar eles, a letra A, B, C e D vocês têm condição, se tiver esse nome ciclo, vocês podem tirar. Se vocês tiverem muita dificuldade de saber qual que é o composto, vocês podem pesquisar também aí na internet, tá? Vamos ver esse aqui, ó. 7, 1,2 dimetilbutil tridecano. Né? Esses tridecano, tetradecano, eu vou deixar para vocês pesquisarem. Deixa eu ir nessa outra aqui, ó. Na letra I. 3-etil, 5-metil epitano. Então a gente tem a letra I, a cadeia principal ept com 7 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. No carbono 3, aí a gente vem numerando, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No carbono 3 fala que tem um grupo etil. No carbono 5 a gente tem um grupo metil, ok? E aqui, então, a estrutura, certo? Vou fazer aqui o terceiro exemplo, que eu falei que eu ia trabalhar 3 exemplos com vocês. Aí vocês pesquisam esses tetradecano e tridecano para vocês verem o que eles que tem de significado, tá? Que a gente ainda não trabalhou isso também. Mas olha aqui na letra J vocês têm condição, ó. Octano são 8 carbonos. Que a gente já tem 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, a gente já tem um octano. No carbono 2, no carbono 4, no carbono 5 e no carbono 7. Olha só, todos têm o substituinte metil. São 6 grupos metil, cada um em um determinado carbono. Aí vocês numeram e vão colocando esses grupos metil aí na estrutura de acordo com o indicado, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês treinarem também para fazer essa atividade. Né? E quanto mais vocês vão treinando, mais vocês vão familiarizando com esse tipo de exemplo, ok? Vou pegar aqui o próximo exemplo com vocês. É o seguinte, ele pede para dar um nome sistemático dessas estruturas aqui, dessas substâncias. Vou começar aqui com o exemplo da letra F, né? Onde não, aqui ó, a gente tem um carbono aqui, um cloro, né? Desculpa. Esse daqui ficou errado, tá? Não era para ser cloro, a gente vai excluir esse daqui. A gente está trabalhando só hidrocarboneto do tipo alcano, por enquanto. Vou fazer aqui com vocês a letra F como exemplo, para vocês entenderem o significado quando tem colchetes e quando tem esse entre parênteses, tá? Entre colchetes, gente, significa que esse grupo está repetindo 4 vezes. Então, na verdade, aquilo ali está assim, ó, CH3, aí vem CH2, CH2, CH2 e CH2 4 vezes, tá? Ele repete 4 vezes, é esse o significado. Aqui a gente tem um CH, CH2, CH3, e aqui a gente tem um CH, e olha lá, entre parênteses, está vendo que esse CH está fazendo 2 ligações apenas? Uma com esse carbono e uma com esse hidrogênio? Aqui não ficou bom não, né? Deixa eu modificar isso, para não ficar bem esquisita essa ligação. Então aqui ele já está com um hidrogênio. Esses outros dois CH3, significa que eles estão ligados a essa estrutura, ok? E aí agora a gente vai dar o nome para esse componente, né?
A maior sequência de carbono, a gente já percebe que aqui tem uma sequência bem mais extensa de carbono, né? Então a cadeia principal provavelmente ela está aqui, e agora é a nossa decisão, né? E aí, a gente vai reto ou a gente vira, né? Para escolher essa cadeia principal. Eu vou fazer as duas escolhas. Eu vou escolher aqui de roxo, a gente escolhe como sendo 1, 2. Aqui eu comecei daqui, podia ter começado uma dessas outras duas extremidades. Essas duas são iguais, não compensa vocês fazerem as duas possibilidades, tá? Então vai ficar aqui, ó, 6, 7 e 8. Agora vocês já sabem, então, o que significa o colchete, o que significa essa formulinha entre parênteses. Vou pegar aqui em vermelho e vou fazer uma outra nomenclatura começando com um desses carbonos aqui. Tanto faz entre os dois que eles são iguais, né? 1, 2, agora tem dois caminhos para a gente percorrer. É lógico que a gente vai percorrer a maior sequência de carbonos, certo? Se a cadeia principal foi essa em vermelho, tem 8 carbonos, a gente já sabe que é 8 carbonos, octano, né? Só ligação simples, o hidrocarboneto termina em O. Nesse octano, o que a gente observa? Que no carbono 2 tem um grupo metil e no carbono 3 nós temos um grupo etil. Então, o etil vem primeiro em ordem alfabética, né? Fica 3 etil, 2 metil, octano, certo? Esse é em vermelho. A outra escolha nossa de cadeia principal leva a um componente de nome diferente, né? Porque aqui no carbono 3 a gente observa que esse grupo aqui, ó, é um grupo com 3 carbonos, é o propil. Mas qual propil que é? Tem dois, um N-propil e isopropil. Se estiver no carbono do meio, a gente viu que esse grupo é o isopropil. E aí, o outro nome aqui vai ser possível, né? 3 isopropil, octano. Qual que é o nome correto? Um dos dois é o nome correto, tá? Toda vez que vocês chegarem no impasse desse tipo, parecido com esse tipo, vocês vão escolher sempre o que tiver o maior número de substituintes. Porque com certeza leva substituintes menores, né? Então é uma regrinha aí extra ainda, né? Quando você tiver um impasse entre duas escolhas, você escolhe aquela que te dá o maior número de substituintes. Geralmente, você vai escolher a maior sequência de carbono, cadeia principal, e pronto, não vai ter tanta dúvida, né? Mas se tiver duas cadeias principais com o mesmo número de átomos, olha aqui, todas as duas levam ao octano, todas as duas, né? Mais uma recebe mais substituintes que a outra, essa aqui recebe o maior número de substituintes, que é o etil e o metil, você escolhe ela como nome correto, esse outro nome está incorreto. Igual eu falei para vocês, é possível a gente montar uma estrutura a partir de um nome incorreto, né? Porque o nome ele é baseado em regras, né? que organizam e que organizaram essa forma, sistematizou, né, essa forma de dar nome para os compostos orgânicos. Então pode ser que a gente encontre aí uma fórmula escrita de modo errado. Então nesse exercício aqui, gente, ó, as demais vão ficar para vocês treinarem dar essa nomenclatura, certo? Então 5 aí para vocês tentarem essa nomenclatura. Nessa número 3, ele está falando que essas fórmulas elas contêm erros. Eu vou fazer aqui o erro aqui da letra C, para a gente tentar. Explico qual que é o erro e forneça o nome correto. A gente continua, mesmo sabendo que está errado, a gente continua montando da mesma forma. Ó, a gente começa aqui na cadeia principal, octano, né? Então vamos pôr aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpem aí o desenho, nem sempre sai como a gente quer, né? As ligações são todas iguais, o desenho fica tudo errado, né? Mas sem problemas. Olha só, eu vou numerar aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? No carbono 5, ele fala que tem dois grupos metil, ó, dimetil. Então, aqui no carbono 5, a gente tem dois grupos metil.
No carbono 3, ele fala que tem um grupo isopropil. Então, carbono 3 tem um grupo isopropil, certo? E aí, ele pede, então, para a gente ver qual que é o erro nesse nome e a gente dá um nome correto também, né? Vamos ver aqui. Pessoal, se a gente seguir aqui essa cadeia principal, que foi a que ele seguiu, né? Leva a esse nome incorreto. Mas olha só se a gente seguir essa outra cadeia principal. Aqui a gente... Outra não, a cadeia principal correta, né? Se a gente começasse daqui, ó, 1, 2 e 3, aí sim, ó, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse nome está incorreto por quê? Porque a cadeia principal escolhida foi a de menor número de substituintes. Olha aí, menor número de substituintes. Vamos dar o nome correto aqui que está em vermelho? Continua sendo octano, a cadeia principal. Esse octano tem 2 grupos metil no carbono 5 aqui, né? Só que olha aqui, o que a gente tem? No carbono 2 a gente também tem um metil, e no carbono 3 temos um etil. Então o nome correto fica 3-etil. Olha aqui o danado etil aqui, ó. Certo? 3-etil. No carbono 2, no carbono 5, a gente tem outros grupos etil, sendo que no carbono 5 a gente tem 2 grupos metil. Então, se é 3 grupos metil, a gente vai colocar... Deixa eu apagar o nome da cadeia principal para caber aqui. A gente vai colocar trimetil octano. Certo? E esse é o nome correto, porque é o nome que traz mais substituintes. Aqui a gente tem 1, 2, 3 substituintes, 2 metil e 1 isopropil. Aqui a gente tem substituintes, e esse é o nome correto. E vocês vão também investigar o nome desses 2 componentes aqui na letra A e na letra B. Aproveitem o horário da nossa aula para treinar esses exercícios, porque a gente só aprende essa parte aqui fazendo exercício mesmo, lendo trabalhos que tratam dessas nomenclaturas, dessas regrinhas, mas exercitar nesse ponto aqui do conteúdo é o mais prático, né? Vai ter parte do conteúdo que o aprendizado vai estar relacionado mais à prática, a exemplos, a aplicações, a interdisciplinaridade, né? O conteúdo contextualizado. Então a gente vai tentando dosar, né, essas estratégias. Mas a estratégia atual, então, é vocês praticar, e para a aula de hoje é isso que vocês têm como atividade. Gente, muito obrigado e até a nossa próxima aula sobre esse conteúdo tão bacana que é a Química Orgânica. Valeu demais, abraço!